E aí, galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje o nosso Sunday Paper de número 114. Já começa deixando aquele joinha, me ajudando. Não esquece também de clicar nessa setinha que tem aqui embaixo do vídeo e compartilhar o vídeo lá naquele grupo de WhatsApp da sua equipe, dos seus amigos, dos seus colegas, para a gente espalhar aí a informação e levar a evidência para todo mundo, beleza? Bora ver o nosso artigo de hoje? Bom, o nosso artigo de hoje é sobre o uso da estimulação elétrica neuromuscular para prevenir lesões por pressão, tá? Um artigo muito interessante feito por um grupo brasileiro aqui, feito lá no Rio Grande do Sul. O artigo foi publicado na Annals of Intensive Care, agora em 2022, que tem um fator de impacto de 6,925. Bom, qual que é o contexto aqui do nosso artigo? A lesão por pressão a gente sabe que ela é muito comum nos nossos pacientes, né? Os pacientes críticos têm um alto risco de evoluir aí com a lesão por pressão, né? Que são as famosas escaras. A incidência é de 17,2% a 41%. A região mais afetada é a região sacral, é bem parecido com aquilo que a gente vê na prática mesmo, são os que as pesquisas mostram para a gente. E por que ocorre, né, a lesão por pressão? Ela é devido a uma pressão intensa e ou prolongada, né, numa determinada região ali da pele, ou também pelas forças de cisalhamento, quando você tenta posicionar um paciente, por exemplo, que você corre ele contra o lençol, né, onde você tem cisalhamento entre a pele e o lençol, ou mesmo quando o paciente tenta se posicionar, né, se mexendo sozinho ali na cama, isso também pode acontecer, principalmente com uma pele ali que está mais friável, né? A gente também tem fatores de risco ali associados à UTI, né, que a gente tem a presença deles ali na UTI, que aumentam essa chance do paciente evoluir com lesão por pressão. Por exemplo, a imobilidade, ventilação mecânica, sedação, o uso de drogas vasoativas e as comorbidades que o nosso paciente já apresenta. Além disso, a gente também sabe que a gente tem problemas associados, né? Além do paciente evoluir com essa lesão e todos os problemas já relacionados a ela, tem outros problemas associados, como maior chance de infecção da própria lesão, inclusive, maior tempo de internação, inclusive porque para tratar essa lesão leva muito tempo, mais morbidade e maiores taxas de mortalidade. Além disso, esses pacientes muitas vezes têm o início da sua reabilitação atrasado, porque em muitos países, para você transferir esses pacientes para um hospital ou para uma clínica específica de reabilitação, esses pacientes não podem ter lesão de pele, então precisa primeiro tratar para depois iniciar uma reabilitação específica, né, fora do hospital. Os custos com lesão por pressão são muito altos, então esses pacientes custam mais caro para a instituição e esses pacientes têm uma pior qualidade de vida depois. Para vocês terem uma ideia, no Reino Unido, eles gastam 2,1 bilhões de libras por ano com o tratamento das lesões por pressão. Isso é equivalente a mais de 13 bilhões de reais por ano gasto com o tratamento da lesão por pressão. 13 bilhões de reais é aproximadamente 10% de todo o dinheiro do Ministério da Saúde para esse ano de 2022. Então veja que custa muito caro e a lesão por pressão ela é potencialmente evitável. Então, se a gente puder evitar, a gente vai conseguir economizar muito dinheiro com isso, beneficiando não só a instituição, como os nossos pacientes também. E aí a pergunta que fica é por que usar eletroestimulação? Porque a gente sabe da lesão por pressão, a gente conhece seus riscos e a gente toma algumas atitudes para preveni-la, mas que geralmente não é eletroestimulação. É o posicionamento, mudança de decúbito a cada X horas, é o uso de superfícies para proteger a pele ou mesmo de curativos que protejam determinadas regiões mais sensíveis que a gente já conhece. Mas por que eletroestimulação, né? Porque a eletroestimulação é capaz de melhorar a circulação no local, né, inclusive ali na pele, na região e nas camadas ali da derme, diminui o edema e consegue manter a massa muscular. E esses fatores são fatores que protegem contra uma possível lesão por pressão. Por isso, se estudar o uso da eletroestimulação para prevenir lesão por pressão é muito interessante. Então, qual que era o objetivo desse estudo? Então, ele tinha um objetivo primário, que foi avaliar a eficácia da eletroestimulação neuromuscular para prevenir as lesões por pressão na região sacral, nesses pacientes internados na UTI.
E, secundariamente, eles também avaliaram os efeitos da eletroestimulação na espessura do músculo glúteo. Então, será que essa eletroestimulação, além de prevenir a lesão por pressão, também prevenir a perda de massa muscular no glúteo? E também os resultados clínicos que isso podia oferecer e também a viabilidade e segurança do uso da eletroestimulação para prevenir a lesão por pressão. Como que foi a estratégia PICO, então, né? Então, população eram pacientes críticos adultos que estivessem internados na UTI há menos de 48 horas, né, para eles poderem randomizarem, sem lesão por pressão prévia, então com a pele íntegra. O grupo intervenção foi aquele que usou a estimulação elétrica neuromuscular. O grupo controle é o que usou os cuidados padrão para a prevenção da lesão por pressão. Os desfechos que esse estudo estudou, né, foi o desfecho primário, foi a incidência de lesão por pressão, e os desfechos secundários, a espessura do músculo glúteo, a viabilidade e segurança da intervenção e os resultados clínicos. E os time points, basicamente, eram avaliados diariamente e no 7º dia de internação. Desenho do estudo, ele foi um estudo randomizado controlado, ele foi cego, né? Os avaliadores não sabiam a qual grupo pertenciam os pacientes. Um estudo unicêntrico realizado em 2 UTIs de um hospital público de Porto Alegre, aqui no Brasil. Então, eles avaliaram aí para elegibilidade 510 pacientes, desses eles excluíram 361, então eles randomizaram 149 pacientes, 76 para o grupo intervenção, que é o que fazia eletroestimulação, e 73 para o grupo controle. Como que era, né, esse grupo controle? Qual que eram os cuidados padrão que era oferecido para esse grupo? Então, para evitar essa lesão por pressão, o que esse grupo fazia era o posicionamento manual a cada 2 horas, ou seja, aquela troca de decúbito, né, manual realizada que a gente já conhece lá na UTI, eles faziam isso a cada 2 horas, e usavam superfícies de suporte de alívio de pressão também para tentar proteger essa pele. E o grupo que fazia estimulação elétrica? Então aqui tem uma figura representando o paciente na posição que ele era colocado para fazer eletroestimulação, né? Como ele fazia eletroestimulação do glúteo máximo, essa posição em decúbito lateral favorecia, né? Facilitava a aplicação da eletroestimulação. Eles usavam um eletrodo, que era um eletrodo de 9 por 5 centímetros, um eletrodo autoadesivo. O posicionamento, né? O primeiro eletrodo, ele era colocado logo abaixo da borda ilíaca lateral, então esse aqui que está com o pininho azul, e o segundo na inserção medial e superior do glúteo no trato iliotibial. Então esse aqui mais com o pininho vermelho aqui, mais interno, mais superior, tá bom? A terapia, né, a eletroestimulação era realizada por 25 minutos, uma vez ao dia, 6 vezes por semana. Eles faziam 50 contrações por sessão, né? Então nesses 25 minutos o paciente fazia 50 contrações, então dava aí 2 contrações por minuto. Eles utilizavam uma onda retangular, bifásica e simétrica. A frequência utilizada foi de 100 Hz, uma largura de pulso de 500 microsegundos, um tempo on de 5 segundos, tempo off de 25 segundos, né? Então você vê que o tempo total aqui é de 30 segundos, por isso que dava 2 contrações por minuto. E a intensidade era uma intensidade suficiente para gerar contrações do tipo 5, né? Ou seja, aquela contração máxima ali observada no músculo. Aqui, só para vocês observarem como que era feita a avaliação da espessura, né, do músculo com a utilização do ultrassom. Então, o paciente posicionado aqui, ó, em decúbito lateral, e o avaliador aqui com o ultrassom para avaliar a espessura do músculo glúteo. Aqui só para ilustrar, para vocês terem uma ideia, tá bom? Aqui, famosa tabela 1, né, com as características de base dos pacientes, para a gente ver se não tinha diferença entre os grupos, e isso não era responsável pelas diferenças que podem surgir no trabalho. E a gente vê que não, né? Que não tinha diferença na idade, o grupo controle tinha um pouquinho mais de mulher, né, 7,5% a mais, o IMC era bem parecido, 25,2 e 24,8. O Braden dos pacientes na admissão da UTI era 13,6 no grupo controle e 14,3 no grupo que fez eletroestimulação. O SAPS e o SOFA não tinham diferença, né? A gravidade desses pacientes eram a mesma. O uso de ventilação mecânica também não diferiu, né? 5% a mais aqui só no grupo controle, né? Tinha 3 pacientes a mais em ventilação mecânica. O RAS foi menos 2 nos 2 grupos
E a mobilidade na admissão na UTI, eles avaliaram usando a IMS, foi um IMS de 1, né? Então, pacientes, como eles tinham RAS-2, eles se movimentavam ativamente ou de forma assistida no leito. E aí o resultado, né? Um resultado bem significante aí. A gente vê a incidência aqui da lesão por pressão, a barra cinza no grupo controle e a barra preta no grupo que fez eletroestimulação. E a incidência no grupo de eletroestimulação foi 7 vezes menor. Então a gente vê aqui ó, uma incidência no grupo controle de 35,6% dos pacientes evoluindo com lesão por pressão na região sacra, enquanto 5,3% dos pacientes evoluíam com lesão por pressão na região sacra, quando se utilizava a eletroestimulação, mostrando aí que a eletroestimulação pode ser sim uma bela aliada da nossa equipe da UTI para evitar o surgimento aí da lesão por pressão. Na tabela 2 aqui, a gente vê alguns desfechos clínicos, né? Então aqui, mortalidade, não teve diferença entre os dois grupos. O tempo de internação, a gente teve aqui uma diferença significante, né? 6,6 dias para o grupo eletro, 8,4 dias no grupo controle. Então, deu quase aqui 2 dias de diferença na internação, e isso pode ser justamente pela menor incidência de lesão por pressão, onde você precisa de menos tempo do paciente na UTI para tratar essas lesões, tá? Ou as complicações que podem advir dela, como, por exemplo, a infecção. Então, evitar lesão por pressão pode ajudar a diminuir o tempo de internação. Tempo de ventilação mecânica não teve diferença. O IMS na alta da UTI, né, a mobilidade aqui foi um dado preocupante, viu? Ó, apesar de não ter tido diferença entre os dois grupos saíram com IMS de 1 na alta da UTI. Poxa, a gente espera que pelo menos nosso paciente saia da UTI já caminhando, né? Um IMS lá próximo de 6 a 7. Então a gente precisa melhorar a mobilidade aí nessa UTI. Isso pode ter interferido também no Braden, né? No score de Braden, que é o score de risco para lesão por pressão, foi de 14,6 e 15,1, não teve diferença, mas eles poderiam ter um resultado melhor se a mobilidade fosse maior, né? Não teve diferença quanto a sepse, uso de drogas analgésicas, sedativos, drogas vasoativas, corticosteroides. E aqui no dia, né, que o paciente desenvolvia, que o paciente apresentava essa lesão por pressão, apesar de não ter dado uma diferença estatisticamente significante, ó, tem um P de 0,09, olha que interessante, os pacientes do grupo controle apresentavam, né, numa média, começavam a apresentar lesão por pressão com 5,8 dias de internação. Já o grupo dos pacientes que usavam elétrico começava a apresentar lesão por pressão com 8,3 dias de internação. Ou seja, além de ter uma menor incidência de lesão por pressão, esses pacientes do grupo eletro demoravam mais tempo para começar a apresentar lesão por pressão, tá? Então a pele ficava íntegra por mais tempo. Aqui a gente vê a espessura, né, que foi avaliada do músculo glúteo máximo usando ultrassom. A gente vê aqui no grupo eletro a variação, né, o delta dessa medida entre o primeiro dia, né, a chegada na UTI, e o 7º dia foi de 0 centímetros na média. E para o grupo controle, eles perderam 0,37 centímetros, né? Então, basicamente, aí 3,7 milímetros a menos. Então, apesar dessa diferença aqui na medida, isso aqui não foi estatisticamente significante, tá bom? E quanto à viabilidade e a segurança, né? Então a gente vê aqui, ó, número de sessões prescritas, né? Obviamente no grupo controle não teve, mas no grupo eletro 295 sessões poderiam ter sido realizadas no total. Dessas foram realizadas 282, ou seja, 96% daquelas sessões que poderiam ser realizadas foram realizadas, o que mostra, nossa, é uma grande adequação ao número de sessões feitas com relação ao número de sessões prescritas. Esse número aqui me impressionou bastante, muito legal, quase 100% das sessões foram realizadas. Número de sessões com contrações visíveis foi 100%, mostrando aí que foi realmente viável, né, realizar a contração muscular ali no glúteo. Número de sessões por paciente, na média, 3. A intensidade média utilizada foi de 48,5 mA, uma intensidade considerada aí até que baixa, né? A qualidade da contração evocada, o objetivo era conseguir contrações do tipo 5 e na média foram sim conseguidas contrações do tipo 5 e a duração do procedimento foi em torno aí de 34 minutos e meio, um tempo baixo se a gente pensar no tipo de intervenção, no músculo que a gente está vendo e no resultado que conseguiu, tá? Conclusão. O presente estudo demonstrou, então, que
demonstrou o quê, né? Mostrou a segurança e a viabilidade da eletroestimulação neuromuscular, né, no glúteo para a gente prevenir a lesão por pressão na região sacral. Também demonstrou eficácia da eletroestimulação para reduzir a incidência de lesão por pressão sacral em pacientes críticos, né? Uma diferença aí de quase 7 vezes, caiu de 35% para 5% aí no grupo que fez eletro. E com isso pode reduzir o tempo de permanência na UTI. A gente viu ali que os pacientes do grupo eletro ficaram aí quase 2 dias a menos internados na UTI. E, no entanto, a eletroestimulação não foi capaz de reduzir significativamente a perda de massa muscular. A gente viu ali que foi bem parecida a perda de massa entre o grupo que fez eletro e o grupo que não fez, tá certo? Trabalho muito legal, muito interessante. Parabéns aí para os nossos colegas brasileiros aí que realizaram esse estudo. Não esquece também de deixar o joinha aí no vídeo para me dar aquela ajuda, compartilhar o vídeo clicando na setinha que tem aqui embaixo, você já manda o link direto lá naqueles seus grupos do WhatsApp para me ajudar. Comenta também o que você achou desse estudo, vocês já tinham visto algo parecido, vocês utilizam aí, você acha que é viável na prática de vocês, e não se esquece de se inscrever no canal e indicar aí para sua turma se inscrever também, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo, até lá!